Sobre esse assunto que nós vamos falar agora, muitos idosos, é crescente assim o quadro, infelizmente, né? Qualquer que seja a doença, começa se debilitando, às vezes vai por uma cadeira de rodas e depois fica acamado. E esses doentes precisam, esses pacientes, de cuidados especiais. É por isso que hoje nós estamos recebendo no programa a médica geriatra, doutora Marta Maria de Moraes Malui. Muito obrigada pela presença aqui no programa. Prazer é meu. E é assim, né, doutora? É a vida. É a vida. É a vida. E vai acontecer comigo, com você, com todo mundo. Com todos aqueles que não morrerem antes, vai acabar acontecendo. Então pense nisso, que isso já vai ajudar você a cuidar melhor de quem tem mais idade aí perto de você, não é? Sem dúvida. E quais são as doenças que podem levar a isso? Menos interesse pela vida, de repente não consegue mais andar, vai para cadeira, da cadeira vai para cama e de lá não consegue mais sair. Sim. Claudete, com o envelhecimento, né, muitos idosos, grandes idosos, acabam envelhecendo com suas doenças crônicas e muitas vezes com as complicações dessas doenças, né? E essas complicações acabam levando o idoso para cadeira de rodas, depois para cama, enfim, deixando ele cada vez mais restrito, né? Doenças principalmente neurodegenerativas, muito comum, né? Quanto mais idade, maior a chance de demência de Alzheimer, né? Pacientes com sequelas de fraturas, fratura de fêmur, outras doenças neurológicas. Porque depressão. Se quebra os ossos numa idade aí mais avançada, Sim, tá ferrado, né? Nossa, o tratamento triste. E a reabilitação, eles demandam muito, né? Tanto do paciente quanto dos cuidadores, Dos cuidadores também. E também não é fácil cuidar de uma pessoa idosa. Por isso que eu costumo chamar cuidador de anjo. Os cuidadores são verdadeiros anjos, sem né? dúvida. Com a minha mãe eu tive aí a Cida, um beijo pra você, Cida, que assiste nosso programa todos os dias. Eu falava, vai ser um anjo, porque tem que gostar muito, acho que são pessoas enviadas por Deus. Somos todos importantes, cada um na sua, né? Cada um na sua profissão. Mas os cuidadores, eles têm que ter paciência, carinho, e normalmente tem mais até do que a própria família. É verdade. É um ato de doação completo. Completo. Né? Nós temos alguns cards, vamos ver? Vamos. Porque a doutora vai chamar a sua atenção sobre quais são os principais problemas de quem vive na cama. Vamos lá. Alimentação. Perfeito. Bom, o idoso está na cama, a gente tem que continuar, fazer com que ele continue a vida o mais normal possível, né? Comendo de qualquer jeito. Exatamente. Então, assim, em relação à alimentação, a gente tem que entender por que esse idoso está na cama, né? Ele tem sequela de algum AVC, ele não consegue engolir, tem dificuldade para mastigar, enfim. Então, em relação à alimentação, a gente tem que garantir uma dieta adaptada para ele, que seja fácil para ele receber, né? E que contenha todos os nutrientes essenciais. E ter paciência, porque normalmente eles demoram bastante para comer, né? Exatamente. E se a pessoa não tem paciência, já tira logo a comida. Exato. E aí ele fica com déficit calórico, né? Então, assim, é importante uma alimentação balanceada, adaptada para aquela situação, né? E a gente também não pode esquecer de água, né? O paciente idoso, à medida que envelhece, ele não pede água, ele não percebe a sede, né? Na maioria, principalmente nos idosos acamados. Então, sempre oferecer líquido é extremamente importante. Tá, e também não vai ficar pedindo, né? Não, ele não pede. Porque a maioria até esquece. Vamos ao próximo, então. Aí, conforto. O que você entende por conforto? Como se cuida de um idoso na cama? Tá, o conforto, ele abrange várias coisas. Desde o ambiente em que esse idoso está, né? O quarto, enfim, o lugar da casa que ele está. Então tem que ser um ambiente agradável, né? Arejado, iluminado, o mais confortável possível, uma cama boa, né? Um colchão especial, ideal aquele de compressão, pneumática para evitar, né, as úlceras. Troca de roupas de cama, né? Isso envolve conforto, né? Lazer. O idoso, ele está restrito ao leito, mas nem por isso ele precisa ficar parado, olhando para uma parede o tempo inteiro. Ele pode ter acesso a uma televisão, rádio, jornal, revista, fazer tarefas de lazer que ele gostava de fazer antes, né? Isso é uma coisa boa, né? De incentivar. Precisa. Você sabe que no caso da minha mãe, ela sempre gostou de jogar baralho, né? Jogava truco, do interior, né? Grande truqueira, minha mãe. Jogava buraco. E aí, mesmo com o Alzheimer, quando nós oferecemos o baralho a ela, ela conseguia ir montando a canastra direitinho. Ela olhava, assim, tinha algum número fora de ordem, ela mudava, porque ela gostava. Então, por exemplo, se gostava de ler, só de dar uma revista mais antiga, quer dizer, tem que fazer isso, não tem que abandonar o idoso lá na cama. Isso traz uma memória afetiva, né? No intuito de aliviar e trazer um pouco de qualidade de vida para aquele idoso tão restrito. Fotos da família mais antigas, que antigamente as fotos estavam lá, dava para ver. Hoje em dia você vai viajar,
põe tudo no celular, nem olha. Nem sabe como saíram as fotos muitas vezes, só olhou lá e ficou boa, e guarda, e vai pra nuvem. Agora, quem tem as fotos, mostrar fotos antigas para o idoso é uma forma de distração? Sem dúvida, de distração, traz conforto familiar e social, de relembrar as memórias boas, né? Isso é extremamente importante. Então, o conforto abrange isso e importante lembrar também, conforto físico, mudança de posição, né? Tá. Alívio de dores articulares. A gente, quando dorme, não fica deitado numa mesma posição a noite inteira, né? A gente está sempre mudando de decúbito. O mesmo vale para o idoso acamado. Isso também evita, né, essas úlceras, sem as dúvida, feridas, evita, né? as úlceras. E fralda, muitos usam fralda depois de um período. Usam fraldas. A gente precisa, claro, fazer as trocas regulares e sempre que necessário, né? Fazer uma boa higienização da região íntima, né? Isso traz conforto para evitar com que o idoso fique molhado, sinta frio, fique incomodado, né? Tá Isso certo. faz parte de um bom já cuidado. Entender que é uma situação meio constrangedora para ele. Porque exato. por pior que esteja a cabeça dessa pessoa com mais idade, pensa, né? É uma pessoa que já viveu muito e que tá ali parecendo uma criança novamente, com alguém lhe trocando as fraldas. Exposta, né? Exposta. Então faça isso com carinho e com dignidade. Vamos à próxima. Consultas médicas. E aí, doutora? Então, esse idoso acamado, claro, ele precisa ter um acompanhamento integral à saúde, né? As consultas médicas, muitas vezes, né, são feitas através de visita domiciliar, que o médico vai até a casa do idoso e faz a consulta, como uma consulta no consultório. E também, o que é extremamente importante, o cuidado integral desse idoso acamado, são os outros profissionais de saúde. Então, fisioterapeutas, nutricionista, quando necessário, terapeuta ocupacional, psicólogos. Então, assim, toda essa equipe, ela consegue aliviar o sofrimento desse idoso, garantir um bom cuidado e tranquilizar também a família e os cuidadores. Né? Que, como você já falou, realmente é uma tarefa muito difícil cuidar de um idoso em casa. E você de casa deve estar pensando, meu Deus, eu não consigo nem pagar um médico, não tenho plano de saúde, e agora? Estou envelhecendo, como é que eu vou ter tudo isso? Olha, é triste, viu? Mas o SUS tá quebrado, não cobre quase nada. Eu acho que a pessoa tem que pensar que a velhice chega rápido. E tem que economizar, fazer alguma coisa. Tem que planejar o envelhecimento. Tem que planejar o envelhecimento. Tem hora, você que é geriatra, pra gente começar a planejar? Porque a gente pisca os olhos, ponto. Passaram 20 anos lá, você já não tem mais aquela idade, né? Já tá chegando lá na curva e pensa, e agora? O que eu vou fazer? Porque tudo custa. E a gente precisa de tudo isso. Sim. O quanto antes, melhor, né? A gente tem que planejar a nossa vida financeira do envelhecimento, né? Aonde a gente vai morar, quem possivelmente pode ser nossos cuidadores, né? Então, assim, o quanto antes, melhor, né? Por volta aí dos 30, 40 anos, no mínimo, a gente já tem que estar, no máximo, perdão, a gente já tem que estar pensando que o envelhecimento vai chegar. E, claro, a gente não sabe como. Sim. Isso nós estamos falando de envelhecimento normal. Isso. Porque as doenças, então... Estão aí. E o ato de se cuidar, claro, favorece um bom envelhecimento. Porque justamente o envelhecimento bom e bem-sucedido é justamente para evitar com que o idoso fique acamado. Você é geriatra, então qual a idade de procurar uma geriatra? Olha, idoso, né, pela lei, é a partir dos 60 anos. Mas o médico geriatra, ele tem uma formação primeiro em clínica médica e depois em geriatria. Na clínica médica, ele acompanha toda a saúde do adulto. Então, o geriatra, ele pode acompanhar um paciente adulto até o seu envelhecimento. Melhor ainda, Melhor ainda. Como se fosse um médico de família, né? Exatamente. Escolher seu geriatra e vai lá. E se já passou disso, já demorou, tem que ir mesmo. Ai, é triste falar, mas é verdade, né? Aí, ó, higiene pessoal. Esse idoso, essa idosa, sente esse carinho, por mais que não esteja nesse mundo, vai? Os pacientes de Alzheimer, parece que estão distantes, ou outras demências. Mas ele sente esse carinho, é importante para ele? Com certeza. Esse carinho, esse cuidado, ele traz um alívio físico, traz essas memórias boas daquele paciente idoso. Psicologicamente ajuda? Exato, muito, né? Alivia sintomas depressivos, né? Agitação, irritabilidade, às vezes alguns idosos agressivos. Então, quando eles são bem cuidados, em relação à higiene pessoal, tem higiene bucal bem feita todos os dias, né? Após todas as refeições. Lava o cabelo, coisa simples que para nós é rotineiro, para um idoso acamado é algo muito importante e traz um alívio muito bom, né? E é um carinho e que sim, com certeza, faz diferença no cuidado. Agora pense, quem que vai fazer tudo isso em você? Por isso tem que pensar, por isso tem que se preparar, não é? Porque às vezes você pode ter 5, 6, 10 filhos e nenhum se importar com isso. Exatamente. Infelizmente. E infelizmente isso é extremamente comum. Extremamente comum. Então você tem que pensar nisso, porque vai chegar uma hora que se você continuar vivendo, não
não vai ter outro jeito, alguém vai ter que fazer. Seremos cuidados. Tá bom, vamos lá, mais um. Tem mais, gente? Tem. Tá. Necessidades fisiológicas, como lidar com isso? Tá. Então, um idoso acamado restrito ao leito, como eu comentei, né? É sempre importante a gente saber por que esse idoso foi para a cama, né? Se esse idoso ainda consegue ser levado ao banheiro, né? Ótimo. O ideal é que seja isso, que ele vá ao banheiro e deixe a fralda para um momento que realmente não vai ter como ser levado ao banheiro. Agora, a partir do momento que ele não consegue mais ir até o banheiro, sim, ele passa a usar as fraldas, né? Mas é explorar isso o máximo possível. Exatamente. Né? Incentivar a ele continuar. Exato. Incentivar fazendo. uma independência Tá. para ele se sentir melhor, né? O que é muito comum em idosos acamados é a obstipação, né? O intestino do idoso não funciona. Então, são medidas alimentares, ingestão de água, massagem, movimentos para ajudar a aliviar todo esse desconforto. E é verdade, doutora, que quando eles começam a ter dificuldade para deglutir, isso só aumenta se nada for feito? Sim. É necessário uma fonoaudióloga nesse momento? Com certeza, né? A dificuldade de deglutição, a disfagia, como a gente fala, né? Ela é extremamente comum em idosos, pelo próprio envelhecimento, fraqueza muscular, sequela de doenças neurológicas, né? E é um agravo importante, porque ele é um fator de risco tremendo para desnutrição. E a desnutrição só faz piorar todo o quadro do idoso acamado. Né? Então, isso, realmente, o fonoaudiólogo, ele tem a capacidade de intervir nisso, ajustar uma dieta para esse paciente idoso. Então, assim, ele enriquece em muito o cuidado do paciente. Você já viu aí, né, que é um tratamento multidisciplinar e tem que ser, né? Tem que ser. Cada qual na sua área. Então, é um assunto que a gente está trazendo à tona porque tem que ser pensado, tem que ser encarado de frente. E, infelizmente, se você for depender só do tratamento médico aqui público, você já viu, né? Uma cirurgia está demorando 4, 5 meses, pessoas com câncer que não conseguem uma operação, você acha que o idoso vai ser cuidado como? Quantas casas aí do governo você acha que existem pelo Brasil afora, de repouso, que tratam e que cuidam, nem pagando, né? Eu vi algumas de R$8.000 por mês e os idosos sendo muito maltratados. E será que tem gente da família para poder cuidar desse idoso? Eu volto porque nós vamos atender as perguntas do público também, tá bom? E nós vamos voltar para continuar conversando aqui sobre a situação, né, dos idosos acamados. Tem perguntas aí, diretora? Então, vamos colocar para a doutora Marta Maria hoje aqui em nosso programa. É o Daniel. É verdade que quando um idoso acamado tem alguma doença grave, o corpo fica mais fraco para combatê-la? O Daniel Pereira é de Ubaíra. Bahia, eita Bahia, que boa audiência aí, obrigada. É verdade sim, Daniel. O idoso acamado que já tem alguma doença grave, né? A própria situação do idoso estar acamado potencializa a doença que levou ele para a cama, claro, aumenta as chances de complicação. E estar acamado, ele altera todo o equilíbrio nosso corporal, né? Então, a pessoa fica mais fraca. Fica mais fraca, com certeza. Já fica desanimada também, por isso que tem que incentivar, aí já não Sem come dúvida. direito. Sem Vamos dúvida. à próxima pergunta. Um beijo para você, Daniel. Ana Lúcia, eu cuido da minha avó e gostaria de saber se o banho pode ser com sabonete normal ou se há algum para a pele delicada do idoso. Passo hidratante e óleo de girassol, mas uso sabonete normal. Ela tem demência, mas não tem nenhum problema na pele e nem escaras. Que bom, né, Ana? E é um sinal de bom cuidado, né? É um sinal de bom cuidado. Sim, é uma demência, né? O sabonete é o sabonete que menos irrita a pele do idoso. Então, Mas sim, tem especiais, né? tem sabonetes com poder de hidratação maior, né? Que são os mais indicados. Mas a gente tem que lembrar que a pele do idoso, que é muito frágil, né? A gente tem que lembrar que o banho não pode ser muito demorado, a água não pode ser extremamente quente, porque isso danifica ainda mais a pele, né? Os uso de hidratantes e óleo de girassol também são muito importantes, que ajudam a manutenção da oleosidade natural da pele, que acaba protegendo de pequenas lesões que podem acontecer. Não, pequenas mesmo, né? Porque às vezes só de tocar e mudar a posição Exato, marca já a pele. machuca, marca a Exato. pele. Vamos à próxima, então. É a Dilza Maria Borges. Oi, Dilza. Tem uma tia que está acamada e as filhas que estão cuidando dela, porém estão com dificuldades no uso de fraldas. Ela não quer usar. Como proceder? Ela é de Ananás, Tocantins. Bacana, um beijo. É um problema. Sempre eu falo, né? Por que o idoso está acamado? É um idoso que tem algum quadro demencial, ele tem um déficit cognitivo. Então, se ele tem, né, geralmente em casos mais moderados e avançados, ele não vai entender que ele precisa de usar fraldas.
a gente sabe que ele precisa, o idoso não entende, né? Isso é muito de cuidado com o idoso, atenção. Talvez a pessoa que tem um maior vínculo com esse idoso vai conseguir com que ele use fraldas. Então, mas você né? vê, ela diz ali que as Que ela é filhas acamada. mesmo. Isso. Você sabe o que eu acho, doutora? Eu não sei se eu estou errada, não. Mas depende da pessoa, né? Somos todos diferentes. Sim. Mas, às vezes, uma pessoa de fora é capaz, melhor capaz de convencer uma profissional, não é? Sim. Pelo menos no começo, para colocar aquela fralda do que a própria filha. Porque a mãe, acho que lá no fundo, se sente meio envergonhada, Exato. meio sem jeito, Sim. né? E a gente tem que entender qual que é a dificuldade. É um idoso que coloca fralda aí por uma agitação, alguma alteração neuropsiquiátrica, ele arranca a fralda, né? Então, assim, ele precisa usar fraldas, claro, porque senão vai sujar toda a roupa de cama, piora o aspecto da pele. Como você falou, talvez um profissional possa ajudar nesse começo. Iniciar, E o que é mais importante, paciência, né? Paciência, é colocar a né? fralda, o idoso retirou a fralda, E você sabe o que eu notei? Às vezes o parente muito próximo, como uma filha, não tem isso, porque é muito triste você ver a sua mãe se definhando na tua frente. Sim. Não dá pra entender que aquela mulher forte que você tem, né, na tua imagem, né, vire um ser tão dependente dos outros. E isso machuca, deve machucar as próprias suas primas, né, Dilza? E é difícil, talvez aí uma pessoa de fora possa ajudar um pouco. Sei lá, eu tô falando isso por minha experiência, mas nada como viver as experiências da vida, não é? Sim. Pra poder ajudar depois os outros. E como eu falei rapidinho, se conseguir, por mais que esteja acamada, se for possível levá-la ao banheiro, Melhor. colocar numa cadeira de banho, talvez é melhor. Tá certo. Né? Tem que prorrogar isso, né? Por mais tempo. Doutora, as suas considerações aí finais, então, para o nosso público em respeito aos cuidados com idosos acamados, por favor. Lá. Então, assim, o que é extremamente importante, a gente se cuidar sempre para a gente evitar chegar nessa fase, né, de idosos acamados. Para aqueles que já estão, né, é necessário muita paciência e harmonia familiar dos cuidadores, né, para a gente ter objetivos de manter uma qualidade de vida melhor. Aliviar os sofrimentos, seja de dor, sofrimentos físicos, sofrimentos familiares e sociais, e manter esse idoso o mais normal possível, né? Para que ele tenha, assim, uma vida até quando for o momento dele, né? Que ele seja respeitado e tenha dignidade, né? É isso que é mais importante, né? Que seja amado, de preferência. Eu vou deixar aqui o contato da doutora Marta, 12 31 25 7710, tá aí na tela, ó. 12, tá certinho, doutora? Sim. 3125 7710, ela é médica geriatra e gostaria de convidá-la a voltar, né? Com prazer. Porque eu acho que o público mesmo, tinha mais perguntas, não vai dar tempo, o público mesmo pode mandar suas sugestões aqui, né, do que falar, e tem muita coisa para falar nessa chamada terceira idade aí, né? Ainda bem que mudou esse negócio de melhor idade, porque eu não acho que tem muita coisa de melhor nessa idade não, viu? É só dor que não acaba mais, problema e problema. Um beijo. Não é verdade, não?